esse é um grande vilão, assim, essa questão do eu vou me automedicar por pouco tempo, É. eu depois busco ajuda, porque à medida que o monstro vai crescendo, ele vai ficando mais forte. Mas a gente sabe que quem tem enxaqueca e também tem dificuldade de dormir, ela tem muito mais dificuldade de manejar a sua enxaqueca. É um dos pilares de sustentação Exatamente. de um controle de enxaqueca é melhorar a qualidade do sono. Isso. Então, às vezes, se a gente se preocupa em prescrever o remédio da enxaqueca Não olha pra e não vê o que está por trás, a gente pode estar nadando e morrendo na praia, né? Digo, olha, o remédio vai te ajudar no começo, mas a sustentação da sua melhora é você que vai promover. Sim, claro. Depende de você. Sejam bem-vindas a mais um episódio do EnxaCast, o podcast feito para mulheres, onde todas as convidadas que sentam aqui nessa mesa são mulheres. A gente não tem nada contra homem, não, e homem também tem enxaqueca, mas o nosso foco é ajudar mulheres, porque enxaqueca é uma doença extremamente feminina, prevalece nas mulheres. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e a minha convidada de hoje é muito especial, mas antes de apresentá-la e de dizer o assunto que a gente vai falar, eu quero convidar você para seguir o canal, se inscreva no canal. Se ainda não está inscrita, se inscreva e convide mais amigas para se inscrever. Se já foi inscrita, curta e compartilhe esse conteúdo com mais mulheres e vamos aumentar aí essa corrente do bem, trazer mais mulheres para aprender mais e mais e mais sobre essa doença tão negligenciada, que é conhecida como a doença silenciosa, que traz sofrimento, mas só você vê. Então, venha com a gente e vamos assistir hoje esse episódio que é sobre transtornos do sono, insônia e enxaqueca. Você que tem enxaqueca sabe o quanto uma noite mal dormida interfere na sua doença. E a doutora Luciana Barberino, minha grande amiga, que foi minha aluna e que eu tenho o maior prazer hoje de vê-la se dedicando também a ajudar mulheres que sofrem de enxaqueca, a ter trilhado esse caminho aí árduo, que é um caminho que geralmente o neurologista não gosta, e ela escolheu esse caminho, e eu fiquei muito feliz em perceber isso nessa trajetória dela. E ela vai conversar com a gente sobre isso hoje. Antes de começar o assunto, Lu, eu queria que você se apresentasse, fale um pouquinho, inclusive das suas redes sociais, do seu trabalho, como você também vem ajudando mulheres com enxaqueca, que as pessoas também que estão aqui precisam conhecer o seu trabalho, que é um trabalho também de grande relevância na comunidade dos portadores de enxaqueca. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, por toda a parceria, por toda a amizade que a gente tem ao longo de tantos anos. Como você mesma disse, eu fui sua aluna, né, na época da graduação e aprendi muito com você. E eu sempre digo que Elza que me picou com esse bichinho aí de gostar de tratar de dor de cabeça, veio a residência, depois eu fui trabalhar com AVC e tinha alguma coisa que faltava. E eu resgatei isso há alguns bons anos atrás, e hoje eu tenho o prazer de fazer só o que eu amo, de atender hoje exclusivamente no consultório pacientes, né, principalmente mulheres, que sofrem com dor de cabeça, principalmente enxaqueca, e pacientes que têm dificuldade para dormir, né, a tão temida insônia, e que é uma dobradinha muito Muito frequente, né? frequente. Então, hoje eu estou, né, trabalhando no consultório, tenho também um projeto para médicos, né, para ajudar outros médicos a tratarem enxaqueca e insônia, muito voltado para um tratamento também sem remédios, com neuromodulação não invasiva. Então, hoje eu estou nessa empreitada, claro que prescrevo remédios, mas também com essa possibilidade para aqueles pacientes mais refratários ou que não desejam usar remédio. Isso, essa Então, busca hoje pelo tratamento sem medicação é muito exatamente. comum e é bom a gente ter possibilidades, várias possibilidades, porque Principalmente na insônia, né? exatamente. Porque a gente vai bater um papo aqui Não, sobre isso e a tratar gente insônia sem tomar sabe, remédio só com doutora e Luciana. a gente sabe que é um grande desafio, né? Então, eu estou nas redes sociais também, meu Instagram é doutora Luciana Barberino, e vamos conversar hoje sobre esse assunto tão Espinhoso, né, e tão prevalente. comum. Insônia é um mal que aflige a humanidade, assim, É mundial, né? O independente de fenômeno. você ter enxaqueca ou não. Mas a gente sabe que quem tem enxaqueca e também tem dificuldade de dormir, ela tem muito mais dificuldade de manejar a sua Com enxaqueca. certeza, É um dos pilares de sustentação exatamente. de um controle de enxaqueca é melhorar a qualidade do sono, né. Então, Isso. às vezes, se a gente se preocupa em prescrever o remédio da enxaqueca E não olha para e não vê o que isso, está por trás, a gente pode estar nadando e morrendo na praia, né. com certeza. E aí é essa abordagem, Lu. Então, assim, fale aí um pouco, como você conduz a sua anamnese de um paciente com enxaqueca, se a insônia
é o fator preponderante na piora, você percebe isso? A sua prioridade é tratar primeiro a insônia ou a enxaqueca? Vamos lá. Ela já começou com, né, pegando firme aí. Então, na anamnese, né, se o paciente ele vem e ele tem dor de cabeça, ele me procurou por dor de cabeça, sempre na minha anamnese eu busco saber como é que está, né, a alimentação, a qualidade da alimentação, o gerenciamento de estresse, a hidratação, a atividade física e o sono. Então, sempre vou abordar isso. Sim, Então, mesmo que ele não me fale espontaneamente, esse sono eu vou buscar ativamente, essa informação de como é que está o sono, na hora que vai deitar, se faz ou não higiene do sono, isso sim, sempre aparece. Mas tem pacientes que vêm já dizendo, né? Eu tenho hum, dor de cabeça porque eu não durmo. sim. Ou o contrário, acontece. Eu O não durmo por paciente causa da vem é por dor. insônia, e aí quando eu vou buscar lá atrás, eu trabalho muito os 3 P's da insônia, né? Sim, Fatores predisponentes, precipitantes e perpetuadores. Quando eu vou ver na precipitação, às vezes a pessoa não se deu conta, mas descobre que a insônia, ela é o começou fator. a se manifestar quando a enxaqueca descompensou. Sim. Então Então, você às está querendo vezes vem dizer que a eu dou insônia, esses ela pode 2 ser pontos. causa ou consequência de uma piora da Pode, enxaqueca? pode sim. Ela pode, porque a dor é um fator que predispõe à insônia. Então, uma pessoa que tem uma dor que está descompensada, e enxaqueca, ela pode ser episódica frequente ou crônica, e isso pode alterar o sono. Hoje mesmo atendi uma paciente assim, me falou, doutor, eu nunca tive dificuldade para dormir, mas eu não estou conseguindo dormir porque minha dor não me deixa dormir. Então, ela já está há mais de 3 meses sem conseguir iniciar o sono por conta da Da dor dor. de cabeça. Então, aí, nesse caso, eu não vou imaginar que essa paciente tem uma insônia que começou antes. A insônia, ela foi Uma consequência, né? precipitada numa Pela pessoa dor. que tinha uma predisposição para insônia, ela foi precipitada por esse momento de dor, que nem sempre é uma dor de cabeça, às vezes é uma dor lombar, né, uma artralgia. Então, pacientes com fibromialgia têm também muita dificuldade, né, para iniciar ou para manter o sono. Então, é muito comum, o Sim. paciente vem com insônia e ele tinha uma dor de cabeça menos frequente e descompensou a partir do momento que a insônia piorou, ou um paciente que ele iniciou, veio por dor de cabeça e me fala, também não consigo dormir, já não consigo dormir há um tempo, e quando eu vou buscar isso, eu percebo que é por É, conta. agora esse paciente aí que ele passou a não dormir por causa da dor, ele pode também entrar num ciclo de que o não Pode, dormir também está retroalimentando a pode, dor. claro. Quebrar esse ciclo é que é o Exato. segredo, né. O ciclo vicioso da insônia, porque não é É, só uma questão de. Muita gente pensa, e assim, eu sempre explico isso para os pacientes: insônia é falta de sono ou excesso de alerta? É excesso de alerta, não é falta de sono. ai que conceito Inclusive, interessante esse aí, viu. inclusive muitas pessoas falam: eu até sinto sono, mas eu deito e acontece o quê? Com um paciente que queixa de insônia? Parece que liga um motor na Liga o cabeça motor, a síndrome dos pensamentos acelerados. e não consegue Eu acho relaxar para dormir, mas é justamente isso, porque a gente precisa desligar o hiperalerta para descansar. sim, A gente e precisa o de permissão para fazer isso. Quem faz isso é o córtex frontal dorsolateral. E ele não consegue relaxar, porque sim, tem um alerta. O hiperalerta ligado ele ali. está ligado, e é isso que acontece na insônia. Essa questão neurobiológica da insônia é o que perpetua a insônia. Eu costumo fazer essa analogia assim, que uma pessoa que tem insônia é aquele papo que a gente tem da enxaqueca, que tem enxaqueca quem pode, não quem quer. É, Insônia, os passa um pacientes não pouco gostam por quando eu falo isso. isso não, mas Passa um é pouco por verdade. isso, porque existem fatores que predispõem à insônia, então é como se fosse assim, eu brinco que você tem um material inflamável, você não foi apresentado a fagulha ainda. No dia que você apresentar da E fagulha, acendeu, já era. o fogo acendeu. Só que se esse fogo ele for apagado logo, Sim, ok, você sim, volta sim. a ser um material inflamável, né? Ainda sem fagulha de novo, Que esperando a pode ter fagulha. uma É, próxima fagulha. Mas se você botar combustível ali nesse fogo, esse fogo vai se mantendo e ele pode se manter para o resto da e vida, essa se for o chamazinha caso. nunca mais vai apagar. Não apaga. E a questão neurobiológica dos fatores perpetuadores entram por isso, porque tem questões cognitivas e comportamentais, ou seja, a questão cognitiva da crença do mal dormidor, a questão cognitiva do medo do anoitecer, da ansiedade ao anoitecer, da dependência do remédio. Eu só durmo se eu tomar remédio, É, doutora. Eu tenho certeza disso. Eu não consigo dormir sem tomar remédio. Então, isso é muito forte. E do comportamento de aumento de tempo de cama. Então, isso é um fator, é um combustível que você coloca ali para perpetuar.
E a questão neurobiológica, da alteração dos eixos, né? Desbalanço entre o simpático e o parasimpático, Sim, sim. né? O tônus simpático ele aumenta muito, você libera mais cortisol porque não dorme, então esse eixo, né? Hipotálamo, hipofisário, adrenal, então cortisol é liberado. Então tem uma série de fenômenos neurobiológicos que acontecem e a disritmia que acontece do tálamo para o córtex pré-frontal dorsolateral. E aí a pessoa fica alerta, ela não consegue relaxar para dormir. Ela tem sono e ela não consegue dormir. Além das técnicas que você usa e aplica, como, por exemplo, neuromodulação para tentar tirar a Sim. medicação, você tem tido dificuldade dos pacientes entenderem que a mudança de comportamento, ela precisa ser aderida, Então, além de botar o aparelhinho lá para fazer a neuromodulação? a educação Porque é mudar tudo. comportamento é muito difícil, gente. Os pacientes, Veja, ele fica no celular, ele vai para a cama e fica lá no isso, celular, ele não desliga antes. isso. As medidas de higiene do sono, acho que tão hoje divulgadas durante muito tempo. Eu acho que parece que se escondeu isso. As pessoas não sabiam, né, que ficar em tela prejudicava o É isso, quando a sono, gente fala isso, fala: "Ai, mas é mesmo". né? Gente, mas isso Então, é uma coisa que assim, tá aí, ó, todo é, mundo sabe mas é disso. pouco divulgado. Eu acho que próprios médicos, às vezes, eles não falam isso, não educam as pessoas. E as pessoas vão criando esse hábito e falam assim: mas eu sempre dormi na frente da televisão. Eu sempre dormi na frente da televisão É, mas é e isso, quando eu conseguia falo assim: "Olha, não dormir. pode ter televisão não deve ter televisão no quarto, porque aquela luz te atrapalha, ficar no celular, Sim, no iPad". Doutora, televisão pra mim é um sonífero. Eu deito na então. frente da televisão pra assistir um filme, eu não assisto nem a metade do filme que eu durmo, agora quando eu vou pra cama, o sono vai embora. Mas é porque tem os distratores, né? Assim, a pessoa tá ali ansiosa, na maior parte das vezes a insônia tem ali uma grande pitada de ansiedade, de pensamentos acelerados. Ela se distrai ali na frente da tela, até pega no sono, mas quando ela tenta relaxar para dormir de verdade na cama, o motor liga e ela não Eu não consegue consigo dormir. dormir. Então não é a televisão que faz dormir. Ela se desliga ali Sim. dos pensamentos acelerados e acaba relaxando e pega no sono. E aí as pessoas que não têm dificuldade para dormir, que fizeram isso a noite toda, ou a vida inteira, né, elas têm uma predisposição, né, maior para ter insônia, porque ela tem um hábito ruim. E A hábito as pessoas ruim, que não têm que insônia não tem higiene do e sono que as adequada, sim. E elas por si só estão mais predispostas. Por exemplo, aquele material inflamável ali do comportamento inadequado, que se você tiver um estresse, por exemplo, bateu o carro, foi assaltado, sim, perdeu alguém, você já tem um hábito de higiene do sono muito ruim, que favorece uma má noite de sono, né. Você não produz a melatonina, sim, você não sim. faz o pico Uhum. de melatonina no horário adequado, porque você está exposto Cortisol ali tá à lá em cima. tela, o cortisol está alto, então várias coisas, aí o povo toma estimulante, cafeína, refrigerante à noite, bebida alcoólica, então já tem esse hábito inadequado, mas consegue dormir. Um belo dia, que não é um belo dia, acontece alguma coisa ali que é a tal da fagulha que eu falei, Sim. que acende esse fogo. E aí quando acende esse fogo e a pessoa ela não cuida logo disso, o que é que acontece? Vai perpetuando, até que chega o momento dessas alterações neurobiológicas que acontecem. O cortisol sobe muito, o eixo se desregula todo, o sistema nervoso autônomo, essa desritmia talocortical vai acontecendo, a pessoa vai ficando cada vez mais tempo na cama tentando pegar no sono. Quanto mais tempo na cama ela fica tentando dormir, menor a chance dela Dela dormir, dormir, porque o hiperalerta ele só aumenta. então, quando pensa que não, tem uma insônia que já está muito ali, arraigada, assim, né, muito difícil de você combater isso, a pessoa entra no remédio por conta própria, né, É, isso é uma coisa que acontece demais, é que o vizinho, a amiga, deu. o amigo médico dê uma receita, ou um outro especialista dê uma receita, "Não, Aí você fala precisa assim: "Eu não descansar quero para ficar dormir". dependente não, vou tomar só por um período". Isso, e Aí aí nunca mais larga. pois é, e esse é um grande vilão, assim, essa questão do eu vou me automedicar por pouco tempo e eu É, depois busco ajuda, porque à medida que o monstro vai crescendo, ele vai ficando mais forte. E eu falo isso, a insônia ela rouba a vida da pessoa mesmo, com porque certeza, rouba a qualidade de vida, né. não tem E como a você insônia ficar junto com bem. enxaqueca então é um combo perfeito. Isso, e aí é o que acontece, as pessoas só vão buscar ajuda durante muito tempo. Você falou da terapia cognitivo-comportamental, né, a importância disso. Elza, na primeira consulta no paciente que tem dificuldade para dormir, eu falo, o padrão ouro de tratamento de insônia é terapia TCC. cognitivo-comportamental. Não existe nada com mais evidência do que isso. Então, se você não fez isso, você não pode nem estar fazendo o resto. Mas é porque o povo quer uma pílula mágica. Pois é, mas não existe, né? Agora a maioria dos pacientes que vão para você, eles vão
querendo tirar remédio ou eles vão querendo um remédio para insônia? Como é o Que perfil? acontece os 2 cenários, mas hoje em dia a maior parte é querendo assim, não é nem querendo tirar o remédio, é não estar dormindo mais Com o com o remédio, remédio. querendo outro remédio. Dormiu durante 10 anos com o remédio, foi aumentando a dose por conta E ou prescrito por algum criou colega, tolerância e pronto. foi criando a tolerância, é dependente claramente do remédio, e aí percebe que isso está se tornando um problema, que não está conseguindo mais dormir. Esse é o perfil mais comum hoje, né. Sim. Mas E aí? e aí nesse caso, eu sempre encaminho para terapia cognitivo Sim, comportamental, eu educo sobre as medidas de higiene do sono, e em alguns casos selecionados, eu também tento, né, agir nesse ciclo vicioso aí da questão neurobiológica com neuromodulação. sim. Não é para todo mundo, né, para Sim, alguns sim, sim. casos selecionados. A gente, às vezes, também tem estratégias que a gente pode ajudar, não sei se você vai concordar comigo e se você faz isso na sua prática do dia a dia, aquela paciente que tem enxaqueca e que Sim, também tem insônia, e a gente vai escolher um tratamento profilático para ela, sim, farmacológico, né, de sim. uso contínuo, a gente escolher um que dá sono, né. Sim, sim, isso acontece, é uma grande quando você A está a ali. gente usa o efeito colateral do remédio para tratar a insônia. Isso, exatamente. Por exemplo, com antidepressivo Isso, tricíclico e isso, tal, né, tem alguns remédios que têm um efeito colateral de sonolência é isso. e de até de manutenção do sono. Então, quando Uhum. você vai prescrever um profilaxia oral, você pode tentar adequar para esse perfil. Porém, o que que acontece? Quando você dorme com o efeito sedativo do remédio e você não faz terapia cognitivo-comportamental e você não atua nessa Não, questão mas eu acho que neurobiológica. independente da escolha de um medicamento, aquela paciente que tem indicação para tratamento preventivo da enxaqueca e você escolhe aquele medicamento, às vezes até pensando naquele efeito colateral, e aquela paciente é a pessoa que ainda não fazendo o dever de casa, eu nem gosto de criar expectativa nela que o remédio pode ajudar na insônia, Sim, porque ela vai achar que vai ser mais um remédio sim, mágico. é, pois Pronto, é. doutora perfeita, ela tá arranjando um remédio que resolve meus 2 problemas, minha enxaqueca e minha E insônia. às vezes a Porque enxaqueca a melhora. mudança de comportamento faz É, parte de independente se você vai prescrever sim, medicamento ou não. Até porque é uma mudança comportamental que também vai ajudar na própria enxaqueca. claro, E a claro. longo prazo a gente até conseguir tirar o medicamento, Sim, ou reduzir dose do medicamento. pois é, porque a longo prazo, se ela não fizer esse trabalho, esse dever de casa de medida de higiene do sono e terapia cognitivo-comportamental para também combater essas questões Hum, cognitivas que são muito sim, sim, fortes, sim. Essas ela crenças, pode essas melhorar da as crenças enxaqueca, limitantes. dormir até com o remédio, pode o efeito sedativo, ele pode funcionar e ela pode até dormir, Sim. mas no dia que você não tiver mais indicação de usar pela enxaqueca e você tentar tirar, o que é que acontece? A insônia vai voltar e a enxaqueca Ela também. volta, É, né. claro. Então, eu sou muito clara para mostrar que não tem esse caminho fácil, né, como você É, mas falou. é o que eu digo, olha, o remédio vai te ajudar no começo, mas a sustentação da sua melhora é você que vai promover. Sim, claro, Depende de você. isso. Porque ela eu vou ficar bem até quando? Você pode ficar bem por muitos anos. Agora o que é que você vai fazer Sim, para que essa melhora se sustente? exato. Até porque muitos medicamentos perdem o efeito no decorrer do tempo. A gente vê muito isso com muitos Sim, medicamentos. sim, Eu não sei por que perdeu o efeito, eu fiquei 2 anos ótimo, agora o mesmo remédio, a mesma dose e sim, perdeu o efeito. E aí? pois é, Pela própria farmacocinética do medicamento, tem medicamento que exatamente, aqui acontece isso com ele. Então exato, você não pode ficar refém de uma pílula, com certeza. né, então a pílula que está dentro dela, ela ainda não conseguiu despertar e Sim, estabelecer, porque é muito mais difícil, né, Lu? com certeza, com Muito mais certeza. difícil mudar, porque quando a gente fala em medidas de higiene do sono, que vai ajudar na qualidade, o paciente, ele precisa também entender que é tudo da vida que vai mudar. É a atividade física, é a É o hidratação, banho de sol, é o banho de isso! banho de sol, Exato. Aí coisa simples. Aí fica aqui, ó, numa sala com a luz artificial o dia todo, vai É o pra casa de celular que vai pra noite cama, e vai Elza, com o celular pra cama, e não toma um fica. sol durante o dia. Pois é, fica assistindo no celular, né. Eu fico adoro provocar, assim, as pessoas na consulta, eu falo assim: "Vem cá, quando não existia energia elétrica, que horas as pessoas dormiam?". Eu sempre digo: "O homem da caverna não tem O insônia". homem da caverna, ele dormia que horas? Ah, ficava quando Escuro. escurecia. É, eu não tinha o Ele que fazer. acordava que horas? Quando o sol nasceu, Brasil. né. A fisiologia É pra do isso. corpo humano foi feito para isso. Dormir quando o sol se põe e acordar quando Pois é, o sol se e nasce. veio a luz elétrica, veio a televisão, A veio insônia, na o verdade, é computador, o o mal da celular. humanidade moderna. Eu vou dormir pra quê? Se eu fico bem. Não, doutora, eu fico bem, eu vou dormir 2 Ah, horas, acordo 6h30, 7 horas, no outro dia eu não sinto sono, eu fico bem.
Só que a gente sabe que isso tá, né, aumenta o risco E a cardiovascular, de ter higiene, a faxina cerebral tá acontecendo que horas? pois é, porque o estresse que acontece quando a gente não dá o descanso É, suficiente para o cérebro, para o corpo, a gente não permite que hormônios importantes sejam liberados. Hormônio do crescimento. Imagine essa isso. Criança que turminha, não dorme não cresce. criança e adolescente não dorme. E É, eles não vão crescer. E até, assim, você vê as pessoas com, às vezes, a fisionomia cansada porque dormem pouco. é. Ou o GH, ele dá o visco Exato, da pele, exatamente, né? Ele exatamente. deixa a pessoa com E aspecto mais tudo, a questão descansado. cognitiva, né, assim, o nosso Pois é, cérebro, ele se lava durante o sono. pois é. Todas as toxinas que foram acumuladas aí no nosso cérebro durante o dia que a gente está aqui exposto à luz, conversando, trabalhando, se estressando, o cérebro Exatamente. só tira esse lixinho de lá quando a gente dorme. O sistema, que é chamado sistema linfático, que é o sistema de lavagem, não é lavagem cerebral do ponto de vista de fazer uma lavagem cerebral para você ficar lerdo, não. A É a higiene, a higiene do higiene, sono acontece durante o o sono. sono. Então o sono é uma necessidade fisiológica Pois é, para qualquer pessoa. Estou falando aqui olhando para a câmera para que as pessoas pensem mais nesse assunto. E sim, quem tem enxaqueca, principalmente. principalmente. Tem vários estudos mostrando que enxaqueca crônica tem uma correlação com déficit cognitivo a longo Sim, prazo, né. Então as pessoas que têm enxaqueca crônica, eles têm mal memória, eles se concentram menos, a performance cognitiva é menor ao sim, longo do tempo, pela própria doença, mas acredita-se que existem vários outros sim, fatores que estão imbricados aí nesse processo do déficit cognitivo do enxaquecoso, porque é muito comum a sim. enxaqueca crônica com insônia. Como é É, comum sim, fibromialgia com insônia, fibromialgia com enxaqueca. Então, doença crônica no geral, elas ela se está somam. muito associada à qualidade do sono ruim. Exatamente. E insônia, explica aí, Lu, o que que é Sim, insônia? Porque as pessoas acham que insônia é só não dormir, né. pronto. Não, insônia é a dificuldade de iniciar ou manter o sono, a insatisfação do sono, associado a uma queixa diurna, ou seja, tem que impactar no seu dia seguinte. Então, a pessoa que fica desatenta, irritada, sonolenta, cansada, e que isso acontece pelo menos 3 vezes por semana nos últimos 3 meses, né? De forma consistente. Isso é insônia crônica. Claro que existe uma insônia aguda. A pessoa vinha dormindo bem, sofreu um estresse, né? Sim, Traumático, e daquele dia em e va diante ela tem uma sim, dificuldade incrível de dormir, porque o emocional dela, o psíquico, está alterado. Mas a mas insônia nesses crônica, casos a tendência é se melhorar, você vo resolu trata resolvendo o isso, problema. você resolve o problema, a pessoa volta depois a dormir. Mas se ela deixar esse problema continuar, aqueles fatores perpetuadores, eles vão se somando, né? Sim, sim, sim. Então, insônia é isso, é dificuldade de iniciar e manter o sono. Aquela pessoa que pega no sono, mas tem aquele sono fragmentado, que acorda várias vezes na Sim, noite, que demora de sim, voltar para sim. dormir, que no outro dia está acabada. É, porque às vezes fala assim: "Eu durmo 4 horas na noite e fico não tenho nenhuma queixa no outro dia, eu fico bem". Isso não é insônia, mas esse é Isso, encurtamento de sono. exato, E a gente exato. Porque as sabe que pessoas isso pode ser precipitante de de enxaque enxaqueca. é, porque é privação de sono, Então, a gente está falando de 2 públicos diferentes. diferentes e que são muito comuns. Aquela pessoa que não dorme porque não consegue dormir bem, e Sim. aquela pessoa que ela, acha que está economizando tempo Ah, não tá tá dormindo menos. Então ela prefere ficar maratonando uma série até tarde, ou estudando, ou qualquer coisa que o valha, ou vai dormir tarde e quer treinar muito cedo e acorda muito cedo e dorme ali 4, 5 horas por noite. A gente sabe que hoje isso está provado cientificamente que é insuficiente. sim. Isso é ruim para a saúde. A pessoa precisa dormir ali pelo menos 6, 7 horas de sono para ficar bem e para que não venha a ter problemas mais sérios, né, lá na É, e tem frente. gente que precisa, assim, que dorme precisa de 9 horas, 10 horas de sono. Os Geral dormidores longos, é. é. Isso decorre de porque a qualidade do sono não foi boa e ele precisa de mais horas? Tem essa Pode correlação? acontecer, pode acontecer. Existem pessoas que são dormidoras longas mesmo, fisiologicamente, que não é uma coisa comum, tá? E tem as pessoas que elas têm uma qualidade de sono ruim por algum distúrbio do sono. Por exemplo, um sono fragmentado A por apneia? apneia do sono, né? E que a pessoa às vezes dorme ali 12 horas e se ela tem
os despertares pela apneia, Que ela nem ela não percebe. É bom se falar percebe, isso, a que pessoa para de respirar. Imagine uma apneia grave, a pessoa 30, 40 vezes numa hora, ou seja, imagina, uma hora tem 60, 60 não dorme. minutos. Imagina, você passa 40 vezes em uma hora, ou seja, a cada minuto sim, minuto não, ou até mais, você fica sem respirar. Como é que você vai ter um sono reparador? É Não impossível. tem, nem relaxa, Então, né. essas Nem oxigênio esse pessoas, cérebro. pois é, que têm apneia do sono, ela pode dormir 10, 12 horas e ela ainda assim vai estar cansada, vai estar sonolenta no dia Vai acordar seguinte. mal, Então, querendo ficar mais na cama, querendo prolongar mais o tempo de isso. sono. Se a pessoa está nessa situação, ela precisa buscar um profissional, né, um especialista do sono, para investigar, fazer o exame do sono, que é a polissonografia, para entender o que está acontecendo. Existem outros distúrbios do sono que também prejudicam a qualidade do sono. O bruxismo é um É, o deles. bruxismo com certeza. Movimento periódico de membros, né, que a pessoa fica Acorda movimentando pelo movimento, pelo movimento, fragmenta o sono. exatamente, fica fragmentando. Então, tem que investigar. Se dorme muitas horas de sono e acorda cansada, acabada, isso não é normal, Sim. tá? Mas acontece também. É, porque às vezes o paciente tem a impressão que ele dormiu, mas acorda no e isso é muito característico da apneia, principalmente quem é solteiro, quem dorme só, e porque Que às vezes ninguém a apneia quem dá o feedback é o é parceiro, né, eu o não cônjuge. consigo dormir com a pessoa roncando do meu lado. Isso. Quem dorme sozinho, eu já tive muitos pacientes: "Você não tem apneia não?" E quando faz a polissonografia tá lá várias, eu falo: Sim, "Gente, eu não é possível que eu acordo tantas vezes na noite." sim, Porque assim, para o seu cérebro você acordou, só você não percebeu, exato. Quem né. acorda é o cérebro, na É o verdade. cérebro que acorda. É, É. isso, Você ficou exato. sem respirar O e o cérebro centro acorda. respiratório vai lá e te É, acorda para você não morrer. exato, exatamente. E a apneia do sono, a gente sabe que é também uma das comorbidades que cronifica a enxaqueca, né. Pois é, não tratada. Toda vez que a gente vê um paciente muito crônico, refratário, aquelas cefaleias matinais principalmente. É uma das causas de cefaleia matinal. Exato, então a gente tem que, né, ver perfil, nem sempre quem tem apneia do sono é o que tem Obeso. sobrepeso, nem Nem sempre. sempre. Então sempre tem que estar de olho nisso, então vocês veem que tratar gente com enxaqueca é muito mais do que passar remédio para enxaqueca, Nossa, e não como? é? E como? A gente Uhum, tem que ter um olhar tão amplo, né, Luciana, para a exatamente. pessoa, de quanta coisa pode estar ali sendo o fator impeditivo da melhora, Sim, e o que seu remédio não funciona, o paciente às vezes pois vai é. dizer: "Doutora, esse remédio seu não tá adianta de nada", Sim, porque às vezes a gente não tá enxergando o óbvio que está na nossa frente, né, e exatamente. que precisa, e também o paciente está aberto às mudanças e à aceitação das novas Sim, avaliações. Porque quando a gente identifica as comorbidades, a depressão e quer mandar para o psiquiatra, a dificuldade que ele tem da mudança comportamental e a gente manda para o terapeuta, sim, e aí vai gerando coisas que eu sei que nem para todo mundo é possível, o exato. acesso nem sempre é possível para todos. Sim, Ah, vai para o otorrino, para o especialista do sono, vai fazer atividade física, vai para o terapeuta, vai para o psiquiatra. sim, Isso gera custo também no claro. tratamento, então a gente precisa ver prioridades, Sim, pegar um pilar de cada vez, exato. construir um pilar de cada vez, porque uma casa Sim, não se constrói de uma vez só. sim. Eu acho que só de conversar com o paciente sobre esses pilares já é uma coisa muito importante, Muito. Não, porque só ter a percepção que isso pode existir já é importante. exato, de você perguntar sobre isso, de como que é o sono, se está satisfeito com o sono. Horas até que horas? Porque às vezes a pessoa fala: "Não, durmo bem, É, como é seu sono? É bom, é bom, sim, mas eu durmo bem, eu acordo 5 da manhã disposto para academia, mas você vai dormir que horas? Eu durmo meia-noite, meia-noite e meia", aí você: "Poxa, mas você acorda 5 horas, está 5 dormindo horas, 4 horas e 5 é. meia". "Não, mas eu fico bem", eu: "Tá, mas você fica bem, mas você está tendo enxaqueca". Às vezes o bem dele é outro, não tô cochilando, não tô Isso. bocejando durante o dia. Exato, não É, está tendo sintoma diurno de de sonolência, sonolência. cansaço, mas Porque às vezes tá ali também ligado no 320 que não tem tempo de sentir sonolência, né. pode ser, ou está tomando muito café, É isso, né, exato. está tomando pré-treino, enfim, Tô bem cafeína. às custas de um energético. Isso é muito comum. Então, só de você perguntar qualidade do sono, satisfação com sono e horas de sono, já traz para o paciente olhar para isso, né, educar sobre a higiene do sono, porque isso é um pilar e é um pilar importantíssimo. Dificilmente um paciente que negligencia o sono vai ficar muito bem, né? É, Dificilmente. Ele vai conseguir se manter bem com o passar do tempo. Aí vem aquele desafio, às vezes ele tá assim, faz tudo direitinho e o sono tá encurtado. Aí no primeiro desafio que ele tem,
no sentido de, teve um estresse ou aconteceu alguma coisa, as crises aparecem, né? Porque ele já estava Sim, esticando a corda ali do sono, desse pilar exatamente. que é tão E às vezes importante. nem ele tem a percepção que o gatilho é isso. Eu já tive muitas pacientes crianças que a gente não precisou tratar nada, só fez ajustar comportamento. Comporta Vai dormir tarde, se alimenta cedo demais, Aham. vai dormir sem nenhuma refeição, Sim, antes de dormir, acorda de manhã, não toma café e vai para a escola em jejum, isso é 12 horas de jejum e ainda privação de sono. Não pois é. tem como uma criança dessa não ter enxaqueca. No meio da manhã, a diretora liga, a mãe vai na escola buscar, 3, Sim. 4 vezes por semana. Eu disse: "O que está acontecendo?". "Ah, doutora, não sei". Eu falei aí eu primeira coisa foi isso, assim: "Que horas vai dormir?". "Ah, é uma luta para ir dormir. Vai dormir lá para 10". "Sim, mas ele vai para o quarto 10. Você está olhando se ele está dormindo 10? Porque hoje com esse tal desse Você celular confisca o celular?". é. "Não, a gente já fez um acordo que ele vai desligar o celular e vai para a cama". Eu falei: "Vamos ver". Uhum. Se está acontecendo. Qual é a última refeição do dia? No máximo é péssimo para comer, 6, 7 horas da noite, come, não quer mais comer nada, e não tem jeito para comer nada de manhã cedo antes de ir para a escola. Eu falei: "Não tem condição". Pois é, 2 coisas fundamentais, né, Exatamente, dormir pouco, e privação de sono e jejum prolongado. jejum prolongado. Aí só fez ajustar isso, foi uma luta para fazer o acordo, o combinado com ele, mas os pais voltaram: "Doutora, impressionante, como está assim, uma dorzinha de cabeça", mandei um Uhum. relatório para a escola, que ela me Sim, pediu, né, porque a escola precisa que tenha uma autorização médica para a enfermaria da escola medicar a medicar. criança. Nunca mais precisou voltar na escola, pegar na escola, Sim, porque um analgésico já resolvia. sim. Então, às vezes, os pais precisam Precisam ouvir isso, né. ouvir isso, entender, porque assim, poxa, tá tendo aí levo para tomar remédio, porque eu tenho enxaqueca, a avó teve enxaqueca, minha criança tá tendo enxaqueca, vai ter que tomar medicamento. Às vezes não Não precisa, às precisa. vezes apertar um parafusinho já resolve Eu muita coisa. também estou atendendo essa faixa etária justamente da mesma forma, quando tem dor de cabeça. Meu filho tem enxaqueca, Sim, meu filho tem 11 anos e começou a ter enxaqueca com 6 anos. E ele sabe claramente quando as crises voltam, o por que que motivo, tá né. tendo. É, porque ele já tá educado para já Exatamente, entende a ele doença já dele, entende. porque, o fator desencadeante de cada pessoa é diferente, então é importante você entender a sua doença, o que Sim, faz diferença para você. Lógico exatamente. que existem coisas universais, a gente sabe que quem tem enxaqueca, na maioria das vezes, se não dormir bem, se alimentar mal, se desidratar, se for sedentário, vai ter como uma dessas coisas aí como fator de piora, não é genética isso aí Exato. é no geral. Mas você tem como cada pessoa perceber em você o que faz mais diferença e o que não faz, e o que faz sentido tirar, Sim, porque às vezes você tira coisas que para aquela pessoa não é nem o não mais faz importante e sentido, é. gera mais angústia, Com certeza. principalmente criança, né, Exato. porque privar a criança de então, ó, eu quero comer de manhã, mas eu só vou tomar se for um copo de Nescau. Uhum. Aí a gente às Vamos vezes negociar, né. vamos negociar, vamos escolher para aquela criança que tem um jejum prolongado como gatilho, o que é pior para ele? O jejum, então pronto, vamos tomar o Nescau. Se não resolver, se continuar sendo um gatilho, aí a gente vai ter que renegociar, Pois uma é, outra coisa que você não deteste tanto para comer de manhã, isso. né. Vamos escolher o que é mais o que é Possível, possível, exatamente, porque é exatamente. difícil você mudar comportamento em criança, né. Muito Ô difícil. Lu, e as drogas Z? Pois é, as drogas E, elas foram desenhadas assim, né, para que elas sejam usadas de uma forma em períodos curtos, Isso, né, mas não é a realidade principalmente hoje, né. num quadro de insônia É. aguda, subaguda, num estresse pós-traumático, alguma situação muito específica em que elas são indutoras de sono. Então elas não agem no É, hiperalerta, elas é um indutor, induzem o sono. É um botão que você liga lá e mas aperta. as pessoas estão acordando no meio da noite e tomando de novo. Pois é. Só que o que é que acontece, né, e isso é um fenômeno que é muito engraçado, que no mundo não acontece de forma tão intensa quanto aqui no Brasil, das pessoas É tomarem em demais. quantidades tão absurdas e cada vez maiores. Aproveita e fala aí na câmera pra galera, o que é a droga Z? A gente Droga falou Z entrou no assunto é sem nem explicar. Droga Z é um indutor do sono muito conhecido, como o Zolpidem, aquele Pats, né? Existem outras substâncias, mas esses são os mais conhecidos. Tem formulações sublinguais e que eles fazem um efeito muito rápido, eles induzem um sono ali em torno de 20 minutos. Então, aqui no Brasil, até
pouco tempo atrás, se comprava com a receita branca do médico, então não tinha um controle tão forte. Então as pessoas começaram a usar Mas demais. E o que é que acontece? Assim como os de tarja preta da época, né, os benzodiazepínicos, o diazepam, o Rivotril, né, que é o clonazepam, a pessoa vai criando, com o passar do tempo, uma tolerância, ou seja, aquela dose inicial já não faz mais efeito e ela precisa ir aumentando, 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 e gera também uma dependência. Existem vários casos relatados de abstinência a drogazel benzodiazepínico. E ele não vai atuar de forma fisiológica no sono, ele faz a indução, ele não age no hiperalerta. Então, não foi uma medicação desenhada para ser usada a longo prazo. é para Ele é iniciar o seu sono e você embalar no seu sono natural. Exatamente, exatamente, para Então, aquela quem não dificuldade consegue inicial. sustentar o sono, não é um perfil de pessoa adequada para tomar essa medicação. E o que tem acontecido é que as pessoas tomam, dormem 2 horas, acorda, Acordam. toma de novo, e tem gente tomando 10 comprimidos por dia. Não é tão incomum hoje você encontrar pessoas que usem, tanto é que, né, saiu uma portaria hoje, é uma medicação que você só consegue prescrever com a Com receita receita azul, controlada é, azul, virou tarja preta, é. e aí as pessoas começaram a se preocupar mais, porque até então, quando não Não, era um porque é remédio de receita tarja branca, não tem preta, problema. era É, aquela tarja vermelhinha na isso, caixa, ninguém se sentia verdade. estigmatizado de usar tarja preta. Sim, A transição para a categoria B de medicamento trouxe essa esse freio. preocupação. Eu tenho percebido que pacientes que antes já tomavam há muito tempo, e agora falam: "Nossa, agora eu tomo um remédio para tarja preta, eu tô vendo que isso aqui não faz bem, eu tô ouvindo os relatos", tem saído muito na Sem mídia, contar né. as coisas que as pessoas fazem quando toma. Ele E saiu pode muitas reportagens, né, você tem que isso é tomar na real. cama, porque se você toma e vai fazer coisas, teve gente que fez compras nos aplicativos de compras aí A pessoa enormes pode e não lembra, entrar que tem um quadro de amnésia transitória ali isso, nos primeiros isso. minutos, Ela pode fazer esse quadro de amnésia e fazer coisas que não e não lembra. lembra, Ou ela pode despertar no meio da noite e fazer coisas que não não lembram, lembra. por exemplo, assaltar a geladeira, comer, achar que Volta pra entrou cama e não alguém em lembra. casa. Sim, eu já tive paciente que relatou isso. Então, pacientes que moram sozinhos, isso é um perigo. No outro dia, eles acordam e vão, olham que a casa está mexida, que alguém abriu a geladeira, deixou embalagem de comida na mesa e começam a achar que está entrando alguém na Então, casa, e aí colocam câmera e tal, e veem que era ele mesmo, que era ele mesmo, com o efeito, né, esse efeito paradoxal que pode sim. acontecer, e quanto maior a dose, maior a chance disso acontecer. E Então tem hoje um problema de saúde pública, principalmente aqui no nosso país. você já teve algum paciente que relatou, dor de cabeça como efeito colateral? Sim, sim. É, ainda pode piorar a enxaqueca, ainda tem isso, Pois é, tem a ressaca, a né, ressaca. em doses pequenas não é Sim. comum, em doses maiores a ressaca é mais frequente da droga Z, né, então ela no outro dia também de ter aquela dor de cabeça de ressaca. É difícil tirar, porque, assim, o paciente às vezes precisa de um medicamento para substituir, muitos que Sim. estão usando é porque vieram dos benzodiazepínicos, se Achando que conseguir o Zolpidem era que mais era tranquilo. exatamente, que era a Sim, pílula mágica que ia sim, resolver a insônia e não ia trazer problema a longo sim, prazo. sim. Ontem eu ouvi de uma paciente dizendo assim: "Ah, doutora, você está sabendo que está chegando uma nova medicação para Essa nova isso, que medicação não tem problema", e aí? pronto, a nova medicação, ele é um inibidor dual da orexina. Então o que é que ele Hum, vai fazer? Ele vai agir no hiperalerta, né. certo. E eles são, né, os DORA, né, É, dorexantes da vida, vai sim. chegar o Lamborexan, aqui no Brasil a Anvisa já aprovou, está em fase aí de cotação. Eu não sei exatamente ainda em que mês vai começar a ser comercializado, mas sim é um medicamento que supostamente, né, ele não tem esse efeito de tolerância e dependência e ele age na forma mais fisiológica no Fisiológica. sono. E ele Ele serve age também para induzir? combatendo, ele age combatendo o hiperalerta. Hum, Então, se ele diminui, ele sim, age sim, nessa sim, via de hiperalerta, a pessoa dorme não porque está sedada, né, entendi. como os benzodiazepínicos fazem, como a droga Z Ah, porque ele não é um faz. sedativo, ele reduz Não, a hiperalerta, então você vai ter um sono mais exatamente. fisiológico. Você tem o sono, porque geralmente quem tem insônia chega a sentir algum sono em dado momento. É, E aí não isso. consegue dormir porque está em estado de Sim, hiperalerta. sim. Como, né, com a inibição dos 2 receptores, orexina 1 e 2, geralmente a pessoa consegue dormir. Então, eu não tenho experiência, né, com nenhum paciente que tenha, comprado fora a medicação, porque também Ainda é uma não chegou no medicação de Brasil, né. controle e no Brasil ainda não está sendo comercializado. E vai ser de receita branca? Hã? Acredito que sim, acredito que sim. Talvez seja
Sim, vai ser uma medicação que vai ajudar a gente a É, tratar de uma forma, sim. mas não substitui as medidas de higiene do sono, não Pois é substitui a isso, terapia esse é o cognitivo-comportamental. esse é o ponto É, importante. Nenhum medicamento substitui você tentar sim, tirar, eliminar o que está atrapalhando seu sono, né, pois é, Luciana? exatamente. Precisa tratar a enxaqueca, É porque a isso, enxaqueca pode é aquela coisa, um está piorando o outro, isso. É igual a né. enxaqueca, exatamente, é igual a enxaqueca, se não eu sei o que está provocando minha enxaqueca, mas eu não quero tirar aquilo, mas eu quero tomar um remédio. Uhum, É a mesma coisa. exato, Eu sei qual exato. é o gatilho, eu sei o que eu estou fazendo de errado, todas as vezes que eu faço aquilo eu tenho dor de cabeça, mas eu não quero parar de fazer aquilo, eu quero continuar fazendo, mas eu quero ir no doutor para eu ter uma pílula mágica para eu tomar e poder fazer aquilo sem ter a dor de cabeça. É essa via, né, esse caminho, Não quer pagar, né, quer ter o resultado sem sem passar pelo processo, sem né. fazer sacrifício nenhum, né, Sim, sim, porque que é a via mais fácil. Só exatamente. que a via mais fácil nem sempre é a via melhor, Não, às vezes é a via mais cara, com certeza. às vezes é a via que traz outros problemas, porque não existe nenhum remédio também sem efeito Exato, colateral. exatamente. Então, quando a gente Com trabalha nessa certeza. linha de vamos desprescrever medicamento, Isso. a onda da desprescrição, e inclusive a psiquiatria hoje trabalha muito com esse termo, né, desprescrição das drogas Sim, Z, sim, e a gente pode extrapolar isso para outras áreas, né, da sim. dor, por exemplo. A gente hoje consegue reduzir muito medicamento de Opioide, paciente com né. enxaqueca com medidas de mudança de Sim, comportamento. com certeza. Né, os opioides, por exemplo, opioide, gente, é tramadol, codeína, morfina, Morfina. dolantina, são medicamentos que não são bons para enxaqueca, são medicamentos muito pelo contrário, que torna a enxaqueca mais refratária, dá rebote, quando você toma, toma, para de tomar, a dor vem pior para você tomar mais. Então são medicamentos que não consta em nenhum protocolo de tratamento de enxaqueca, e que Isso. E vem ainda infelizmente as muito amplamente emergências prescrevem. prescrito, O paciente amplamente vai para prescrito. emergência com crise, usa lá o opioide, quando chega em casa a dor volta pior, porque faz o rebote. Pois é. Eu recentemente atendi uma paciente que chegou a ser prescrito para ela ficar usando o de depósito, o Restiva, Nossa, né. E aí ela falou: "Não, já fiz alguns tratamentos para essa minha enxaqueca, inclusive eu usei o adesivo por um bom tempo, ficava trocando e tal, e cada vez mais piorando". Eu falei: "Sim, porque o opioide ele vai cronificar, ele tem um efeito rebote, e aí faz a cronificação muito rápido, né". olha, você falou de uma coisa, num assunto agora que eu me lembrei, a minha dentista, que é minha paciente, eu sou paciente dela, ela é minha paciente, Sim, ela fraturou o ombro sim. há 1 ano atrás, mais ou menos, e estava com muita dor no pós-operatório, e o ortopedista dela prescreveu o adesivo de Adesivo opioide de para ela. opioide. Aí ela: "Amiga, minha enxaqueca tá ótima, Hum. eu tenho 1 semana sem dor de cabeça". Aí, bom, mas ela não me Não falou que te estava falou, usando isso. tá. Aí eu fui visitá-la, né, eu Uhum. falei: "Ah, vou tomar um chá lá com ela", porque ela tá lá no pós-operatório dela, comprei um bolinho, fui lá pra casa dela, quando eu chego, tá Sim. ela morta de dor de Ah, cabeça. tá. Eu pensei que você tinha visto o adesivo. Não, ela disse assim: "Hoje eu tô péssima, logo o dia que você veio me ver". Eu falei: "O que foi que aconteceu?". Aí na conversa, ela disse assim: "Inclusive amanhã eu vou ligar para o meu ortopedista para saber se eu posso botar outro adesivo, porque o meu ombro Uhum. também voltou a doer". Eu falei: "Que adesivo?". Quando tirou, né, Ela tirou, ela vinha fez usando. rebote da enxaqueca. Sim, E ela teve uma crise insuportável imagino. quando tirou. Então, o opioide é assim, Pois é. é a salvação da lavoura, como diz o povo, mas para Enxaqueca, enxaqueca é, não, né. a gente Para outras dores, tudo bem, dores agudas, que a gente sabe que vai passar, é um pós-operatório, é uma dor forte, em algum exatamente. momento o processo inflamatório vai se resolver, mas quando a gente passa para uma situação onde a dor é a própria doença, Pois é. que é a enxaqueca, Sim, aí é bem diferente, né, a gente não pode lançar mão de medicamento que a gente sabe que a gente não vai poder, usar a longo prazo. É o que acontece com a droga Z, era um pois é. medicamento que veio para usar por pouco Por tempo. pouco tempo, por pouco tempo. Você tá ali com insônia transitória por algum problema, não tá conseguindo dormir, mas a insônia vai se resolver e você não vai precisar mais. Então entrou num processo de uso crônico Sim, abusivo que criou um criou uma outro problema, né. situação que é um problema de Um saúde é, pública, né, porque exatamente. principalmente nos jovens, né, então
em quantidades absurdas, que existem pessoas tomando muito, uma quantidade absurda para dormir, e durante o dia, como tem abstinência, tomando para se manter bem. Sim. Que começa a passar mal com a abstinência e vai tomando durante o dia, fica acordado, porque não dá sono nenhum, e à É, noite para dormir doses maiores, cada vez maiores. Então, assim, situações gravíssimas de saúde, né? é. Então, infelizmente tem acontecido isso e aconteceu muito por falta de controle, por venda sem prescrição médica. Então, precisou-se realmente Isso, e as pessoas dificultar, né, o acesso, exatamente. que infelizmente ainda, Com né, era uma certeza, coisa muito comum. com certeza. Então pronto, a gente já vai caminhando para o final, e eu queria que você desse uma palavra final para quem está aqui assistindo a gente, que tem enxaqueca e insônia, dicas, assim, que conselho você dá para essas pessoas e na prática do dia a dia, o que é que elas já podem começar a fazer, Sim, ótimo. né, assim, o que é que ela pode começar a fazer para melhorar essa qualidade do sono dela, antes de já querer ir lá no seu consultório querer uma receita de um medicamento, depois vocês marcam a consulta com ela para tratar insônia, se as conselhos que ela vai dar aqui não resolver. Mas por enquanto, a gente vai ouvir o que ela tem a nos dizer, o que a gente pode fazer para dormir melhor e ter esse ganho também de melhora da enxaqueca, com a melhora na qualidade do sono, com as medidas e as dicas que a doutora Luciana vai passar pra gente. Vamos lá. Então, primeiro passo, que eu acho que todo mundo pode fazer isso, não precisa ser prescrito por médico, são as medidas de higiene do sono, tá? Então, são medidas diurnas, ou seja, coisas que você faz durante o dia e que você faz durante a noite que vão ajudar você a ter uma qualidade melhor de sono. Durante o dia, pratique atividade física regularmente. Isso ajuda o seu relógio biológico a funcionar melhor. Outra coisa que regula esse relógio biológico é a exposição à luz do sol. Pelo menos 10 minutos de exposição diariamente. Ficar durante o dia, se expõe à luz natural, o máximo que você conseguir. Nada de cortina fechada, luz artificial durante o Se dia. trabalha em lugar que tem janela, Pois abre a é, abra a janela. janela, evite cochilos prolongados, mesmo que você esteja cansado, você precisa estar cansado para dormir à noite. Se você dorme muito durante a tarde, isso vai prejudicar. À noite, coma refeições leves, evite alimentos de difícil digestão, não pode ingerir nada que seja estimulante. Então, tudo que contém cafeína, não é só o café, alguns chás podem conter cafeína, refrigerante, Essa energético. coisa do chá é importante, viu, Lu? Não vai assim: "Toma um chazinho pra dormir", aí vai lá toma um chá Chá verde, verde, não chá pode. verde, chá preto, Chá chá branco, branco é. tem cafeína, tá? Gengibre, que é uma coisa natural e que a gente inclusive, né, Preconiza muito e para orienta os pacientes a tratar a crise de enxaqueca ajuda, mas ele é estimulante. sim, tem que Canela tomar também é durante o dia. estimulante, bebida alcoólica é estimulante. Então nada que estimule à noite, você deve evitar isso. Se desligar das telas 1 a 2 horas antes da hora que você gostaria de dormir. E ir desacelerando. Então, você pode pegar um livro, você pode, fazer alguma coisa que te relaxe, que te faça bem e que não te agite muito, nem do ponto de vista, né, de psico, né, intelectual, ler uma coisa muito difícil, estudar uma coisa muito difícil, e ir desacelerando e fazer um ritual pré-cama. Por exemplo, tomar um banho morno, que ajuda a relaxar. Você pode usar um óleo essencial de lavanda, se você gostar de aromoterapia, inalar É, esse aí é um óleo problema para essencial. alguns enxaquecosos, se não Alguns não gosta de cheiro, conseguem. não É, precisa usar. se você gostar, mas a Isso. lavanda pode ajudar. E aí você tem que ensinar seu corpo que tá chegando a hora de dormir. Você Eu vai sempre tomar esse digo isso, banho, o seu cérebro tem que entender que você começa a entender dormir antes de ir pra cama. horários regulares. É, Então você vai ali todo dia no mesmo horário tomar aquele banhozinho morno, botar uma roupa que você só use para dormir. Então ter essa transição é importante. E na hora que você for deitar, o quarto tem que estar silencioso, escuro, temperatura agradável, nada de levar o celular para o quarto, nem para a cama, pelo amor de Deus, e nada de ligar a televisão no quarto. tira o televisão do Tira a quarto. televisão do quarto. Então, se você conseguir fazer essas medidas de higiene do sono, muito provavelmente você já vai ter uma melhora. Claro que não é pílula mágica. Você não vai fazer um dia e Sim, vai falar assim: é. "Essa doutora não sabe de nada. Eu Até porque fiz toda a o higiene do cérebro tem sono". que entender que isso é um processo, É um né. processo. É uma Faça. construção de um novo hábito. Exatamente. Faça isso vários dias seguidos e você vai notar uma melhora na qualidade do sono. Claro que se você é uma pessoa muito ansiosa, está com sintomas de depressão, ansiedade, isso pode também estar impactando no sono e você deve procurar uma ajuda profissional para tratar Sim, ansiedade, essa esse gatilho. ansiedade, essa depressão, porque também vão piorar o sono. É, insônia é um sintoma de depressão Essas e de dicas, ansiedade. assim, independem
né, não tem efeitos colaterais, você pode fazê-las sem moderação, né, e É, elas vão ajudar. Produzir fadiga durante o dia é uma coisa importante, você precisa ter um ambiente adequado para dormir, você precisa estar cansado. Se você passou o dia todo sem fazer deitar no nada, sofá assistindo televisão, você não vai aí você não ter vai dormir. cansaço para É. dormir. Então, aproveite seu dia, faça seu dia produtivo, faça E isso atividade tem que ser física repetido cada dia, né, Lu, porque o todos os nosso cérebro dias. precisa de rotina para ele Rotina, pra ele adotar um hábito novo. As coisas precisam se repetir dentro do nosso com cérebro, certeza. para que ele entenda que aquilo ali é um novo comportamento que está sendo adotado, e que ele vai incorporar aquilo ali como um Isso. comportamento. Se você não repete isso todo dia, A não gente vai tem uma funcionar. capacidade de plasticidade cerebral. O É cérebro isso. ele se adapta ao que é bom, ao que é ruim. Até a própria dor vira hábito quando a gente deixa Pois é. repetir Então, se lá você dentro. coloca bons hábitos e você repete, faz constantemente esse bom hábito, isso vai ser internalizado como seu novo padrão. Sim, assim como o hábito ruim, Isso, exatamente. porque se você está acostumado a ir pra a cama com o celular todo dia, já tem esse hábito, não vai ser fácil você tirar, porque o Pois seu cérebro já está habituado àquele mau hábito. exatamente. Então tirar aquele mau hábito substituindo por um hábito bom, precisa de tempo, e não tem um tempo, que tempo? Lembrei de uma coisa aqui que eu acho bem interessante para quem tem enxaqueca. Um hábito péssimo que quase todo mundo faz. Primeira coisa que a pessoa acorda hoje e faz é pegar o Celular. celular. É, 90% das pessoas eu acho que fazem isso. Pegam o celular e começam a olhar o celular. é. Ideal seria você não liberar dopamina tão Hum, cedo de manhã, né? o Porque que ali dá você vai rolar é, feed e tal, e vai liberando uma dopamina muito barata e você vai querer cada vez mais. Então, evite tanto o celular na última hora de dormir quanto na primeira hora quando você quando acordar. acordar. Se você precisar olhar ali, fazer uma ligação, uma coisa muito pontual, muito rápida, mas nada de pegar o celular e E ficar na ficar nas redes cama, sociais, na porque cama, às vezes a olhando pessoa antes de acorda e fica ali, ó, na cama, eu deitada. acordo e vou pra academia. Pois é. Sigam o exemplo aqui de doutora Elza. E tenha um ótimo Ó, hábito quando acordar. Beber água agora quando eu tô com um acorda. hábito que não é bom, viu, Lu, assim, eu também vou me botar aqui, me expor aqui na Sim, mesa, porque, assim, eu não sou perfeita. Eu levo o celular pra academia. entendi. E aí na academia você fica, mas você fica na Não, eu levo porque eu faço prancha olhando o cronômetro, não, mas de aí, quanto tempo quando eu eu falo usar o faço. celular Mas aí no elevador, não, você já vai usar claro, é, entendi. você tá com o celular na mão, você vai querer dar uma espiada. Sim, Não sim, diga que não é não, porque é, sim, não sim, é. Então, eu acho que talvez fosse melhor nem levar. sim, Quando tá na cabeça mesmo, isso. quando eu tô com o meu personal, ele conta. Sim, Mas quando eu vou entendi. só, Tá. eu mas não é uma coisa necessária, Não, né, mas assim, não é esse não é. tipo de uso. Eu estou falando da pessoa que Sim, de você acorda e ficar fica lá, deitada sim. 1 hora às vezes, ou vai tomar o café da manhã e tá ali só rolando o feed, vendo um bocado de coisa, e aí assim, não, esse não, aí passa pro Sim, próximo, aí dopamina, dopamina, sim, sim, sim. você já entra no dia num ciclo muito ruim. Essa Às vezes a gente fica dobradinha, sem saber onde por onde começar pois é, a agir. Mas é possível quebrar esse com ciclo. certeza. É possível melhorar o sono, é possível melhorar a enxaqueca. Insônia cura, Lu? Sim, sim, cura, mas a pessoa que já teve a insônia, é o que eu falei, a predisposição está ali. É como depressão. Ela precisa Ela fica bem, exatamente mas ela cuidar. tá sempre susceptível a ter de novo. Ela pode recair, Pode ter a recaída, né. pode ter recorrência. Então, ela tem uma predisposição, ela precisa entender isso como uma doença e ela precisa cuidar ainda mais dessa higiene do sono. Ela precisa estar cada vez mais, né, seguindo as medidas que ela aprendeu na terapia Esse cognitivo-comportamental, esse voltadas para a conceito insônia. esse conceito de que você trouxe uma fala aí importante que eu sempre digo para os pacientes: enxaqueca é uma doença bioquímica e Sim. que precisa ser tratada. Esse conceito em relação à insônia, na população geral, assim, já é também, assim, é compreendido pelas pessoas que insônia também é uma doença? Não, é pouco compreendido, mas quando eu falo assim que pode ser uma doença recorrente, é porque assim, na verdade, a predisposição ela pode ter questões genéticas, questões Sim, de temperamento que predispõem, outras doenças que predispõem, e dor crônica, enxaqueca predispõe à insônia, tá? sim, Então é você entender que se você já entrou nesse ciclo uma vez, a chance de você vou entrar de voltar de novo é novo. maior. Sim, Então precisa ter esse cuidado de cuidar da saúde mental, física e de medidas de higiene do sono para que você não volte para esse lugar que é tão ruim. é, Imagina você se libertar de remédio para dormir e você ter que voltar a a tomar de usar, novo, né. né? É. Então é muito, inclusive as pessoas isso dói muito quando acontece, né?
de ter É. conseguido sair e voltar. Mas geralmente acontece isso nas pessoas que não mantiveram as medidas de higiene do sono, ou ele pode recorrer mesmo estando tudo bem, fazendo as coisas, fazendo o dever de casa, a insônia mesmo assim Olha, pode o voltar? que eu vejo muito acontecer são pessoas que têm ou depressão ou ansiedade, isso acontece Aí quando tem com mais recorrência da frequência, sim, né, porque elas têm uma predisposição bem maior a ter insônia, tem, com certeza. quem tem transtorno do humor. Então, às vezes a pessoa fica compensada, né, consegue tratar e você tem que tratar tanto a depressão e a ansiedade quanto a insônia em paralelo, porque se você trata, por exemplo, a ansiedade sem tratar a insônia, ela não vai ficar exatamente bem da É, ansiedade e a insônia está não ali. sim, a insônia vai E continuar também, vice-versa, se eu vice-versa. olho só, vou tratar a insônia e não trato a Verdade. ansiedade, eu não sou psiquiatra, mas chegam pacientes no consultório com ansiedade, transtorno de Ansiedade. ansiedade e insônia. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a minha parte E em caminhar relação para a o esse tema, psiquiatra. caminhar para o psiquiatra, porque precisa ser tratado, Sim, com certeza. porque senão uma coisa não vai melhorar, não melhora mesmo, sem melhorar a outra, andam juntos. Pois é, então pronto, foi muito boa a conversa. Eu Sim, acho que a gente passou muita informação aí para quem está com assistindo a certeza. gente. Espero que vocês tenham absorvido as informações que a gente passou, a conversa que a gente teve. Siga os conselhos da doutora Luciana, adote as medidas de higiene do sono, porque isso é muito importante. Dormir é necessário, você precisa reconstruir memória. Quem não dorme não constrói memória. O momento que a nossa memória é construída é durante o sono, e a gente precisa disso, é necessário, é fisiológico, e quem tem enxaqueca, muito mais. Então, mais uma vez, obrigada por terem estado aqui assistindo a gente, continue. Quem não assistiu os outros episódios, volte lá no canal, assista os outros episódios que já foram postados. Toda semana tem um episódio novo. Mais mulheres sentaram nessa cadeira aqui para a gente falar sobre enxaqueca. Se você está assistindo, tem enxaqueca e quer participar do podcast, comente, me convide, que eu vou convidar você a vir sentar aqui e conversar e contar a sua vida de portadora de enxaqueca, compartilhar o quanto a enxaqueca já impactou na sua vida, o que ela já roubou de você, quantos momentos bons na vida você já deve ter perdido sobre enxaqueca, por causa da enxaqueca, aliás. E aí você vem aqui sentar nessa cadeira, conversar comigo e compartilhar e ajudar mais mulheres que estão aí do outro lado da câmera assistindo a gente. Então, aguardo vocês no próximo episódio. Aproveite, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse conteúdo. Vejo vocês no próximo episódio do EnxaCast.